pro Márcio, boa tarde pro Souza, boa tarde pro Veloso. Boa tarde, garotinho. Saiu agora açougue. Açougue? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, aí o que aconteceu? O Core, por 16 votos, que são 16 que votam, os 16 votaram, né? Contra o Augusto, contra a Daiane, que é assessora, contra o Sidorf, que era, acho que, financeiro, para que eles estão, de uma certa maneira, dizendo que foram eles que pegaram todas essas paradas e eles colocaram para a mídia, né? E o Core, 16 votos. Só que aí, olha que incoerência das pessoas, cada um pense do jeito que quiser, cada um age do jeito que quiser, cada um analisa do jeito que quiser. E aí, Veloso, Márcio e também Souza, na votação do Andrés, que foi comprovado que ele fez tudo, foi 9-7. Os 16, entendeu? Uhum. Então, votaram a favor do Andrés. 7 votaram a favor do Andrés. Nossa, ele fez muita coisa boa. 7. 7 votaram a favor do Andrés. Foi 9-7, né? E agora, e me parece, eu estava lendo agora aqui, que a juíza pegou de novo e mandou de novo para o Ministério Público a parada do Augusto do processo. Voltou para o Ministério Público de novo, né? Para analisar de novo aquilo que o Ministério Público tinha falado. Então, hoje, o que se fala do Corinthians? Não se fala quem vai contratar, quem não vai contratar. O nosso programa, que sempre foi pautado desse jeito, a gente sempre chegou o pau em quem quer que seja, no São Paulo, no Palmeiras, enquanto devia para a Leila, né? O Palmeiras que gastou R$500 milhão, mas é o dinheiro deles. Não tem ação trabalhista, não tem aqui. Por sinal, o Palmeiras tem um menino que é o camisa 10, o Eric Belé. Eric Belé, esse moleque é craque de bola, pode vender o Rafael Veiga, pode mandar embora o Maurício e pode botar o moleque para jogar. Do Palmeiras você só fala disso. É o Mundial que vai, nós torcendo contra o Mundial, quem é palmeirense, quem é santista, quem torcendo contra o Palmeiras por causa do Mundial. Agora o Corinthians é só esse tipo de coisa. Aí vem o Memphis, que toma um terceiro cartão amarelo e não vai jogar, não é verdade? Aí você pega tudo que está acontecendo, e aí o Andrés deu uma entrevista para o Léo Dias, um beijo para o Léo Dias. Olha, quem contratou o Memphis tem que ser preso. Não sei se vocês viram essa... Essa eu não vi. Vocês não viram? Não. Você tem aí, Cascão? Só essa... Bota aí. Vamos lá. O Andrés disse que quem fez o contrato com o Memphis tem que ser preso, que foi o Augusto, né? Que foi o Osmar Stabile, que era primeiro vice, e também o segundo vice, que é o Armando. Mas se você perguntar para o Osmar Stabile e também para o Armando, a gente não sabia nada do que acontecia. Sim. Mas ninguém sabe nada nessa Ninguém hora. sabe nada, né? Ninguém sabe nada. Aí, eu falei assim, caramba, né? Eu falei com o Luiz Fabiani, que é da Rádio Bandeirantes. Falei, Luiz Fabiani, quantos jogadores o Andrés contratou para a gente saber, né? Por exemplo, o Memphis, ele fez 13 jogos, não deixou o Corinthians cair. Acho que é exorbitante o quanto que ele ganha. Eu acho que o Corinthians não tem condições de pagar. Acho que nem o Flamengo tem condições de pagar. E muito menos o Palmeiras faria um contrato desse. Também acredito. O Palmeiras faria? Acredito que não. O Flamengo faria? Também acredito Não. que não. Aí eu falei assim, mas aí liguei por isso, aí liguei pro Cascão, falei, Cascão, 7 horas da manhã, que eu acordo cedo, falei, Cascão, pô, vamos então, já que o Andrés pensa tanto no Corinthians e quem contratou o Memphis deveria ser preso, eu falei, vamos colocar então o que o seu André Sanches fez, nem do açougue, hein? Tira aquilo ali, fazendo favor. Bota do açougue de hoje. Porque assim, um presidente... Todo dia é uma notícia nova, né? Não é louco? Todo dia. Não é louco? Ontem foi o não, hoje cartão saiu. de Fernando Noronha, hoje saiu, é açougue. É açougue. Calma que falta 214 aí. Falta 214 ainda Calma. notas corporativas. H-Ster. Bota aqui, ó. Frigorífico Oba Estilo, São Paulo, não sei qual que... 8 de janeiro de 2021, R$ 1.216. Deve ter comprado um boi.
Mas a gente pode até rir, que é pra rir mesmo. Não, pelo valor, Não, é pra rir mesmo. No açougue, em 2021, por 1.200? Não, então ele é presidente, não é? Ah. Ele tem o cartão corporativo, não é? Não, eu sei, Cascão, eu tô fazendo o programa, irmão. Eu sei, pode ficar sossegado que eu sei. Então ele... Não, só presta atenção, gente, é pra vocês não perderem o raciocínio. Tô te ouvindo, pode dar. Então vamos lá. Não, então, mas é pra eu não perder. Então, ele era o presidente. Ele tem o cartão corporativo. Só que ele não era o presidente, já era do Duílio. Aqui, 2021, já era do Duílio. Já era do Ilho. Isso. E o cartão no nome do Andrés. Isso, e ele usou o cartão corporativo no açougue. Isso é mais grave ainda. Não é mais que ele era? O que ele era? É mais grave, é exatamente isso. O quanto foi, o que gastou, mas como que ele usa o cartão no frigorífico Oba Estilo São Paulo 1216? Ele não comprou 1 quilo de picanha, né? Não. Ele comprou um boi, né? Uma vaca, né? Metade do boi. Ele comprou metade do boi. Só que 8 de janeiro de 2021, quem é o presidente? O Duílio, que votou a favor dele de não estar... Não é muito louco? Doido isso aí. Não é doido isso? Eu não entendia muito o cartão corporativo. Sinceramente, eu não entendia muito. Eu não entendo de cartão. Eu não sei de cartão. Eu não sei nem a senha do meu cartão. Quem tem é minha esposa e a Gisele. Mas espera aí, você não é presidente do clube, certo? Você tem o cartão. E a primeira fala do Andrés, é onde ele colocou que ele tinha 2 cartões iguais em relação ao Banco Santander, né? Que saíram as outras coisas, das coisas, que falou que também tinha tomado umas ou outras. Falou no Léo Dias, que por sinal o Léo Dias não sabe nada do Palmeiras, não sabe nada do Pedro, Léo Dias. Você não sabe, você não acha nada do Flamengo, Léo Dias, do Fluminense, você só acha do Corinthians, né, Léo Dias? Aí, e eu não sabia, ontem à noite, o Cascão me mandou, aí eu vi frigorífico Oba Estilo, eu não sei aonde é, 1216, sendo que ele não era o presidente. O presidente em janeiro já era do Duílio. Mas por que ele não devolveu o cartão corporativo quando ele deixou de ser o presidente? E por que ninguém sabia disso? Uma fiscalização, uma visão daquele... Ah, mas é só R$1.000, né? Não importa quanto que você pega, não importa quanto que é. Tá aí, entendeu? Então, essas coisas estão saindo e como todas essas coisas saíram, Veloso, Márcio, Souza, tudo isso está saindo num momento de fervura política, porque dia 9 agora tem os sócios votar se o Augusto fica ou não. Aí o que eles colocaram? Que o Augusto, que a Daiane, assessora, o Sidorf e mais um que eu não me lembro o nome, o Core, por 16 votos, votaram para que eles sejam investigados. Como é que saiu todas essas informações? Essas informações. Só que aí o Core, com 16 pessoas, 7 votaram para que o Andrés não tivesse tido, não fosse analisado, não sei qual que é o termo, Cascão, em relação a ser expulso do clube por isso. 7. Mas os 16 votaram a favor de como que saem essas coisas, né? Quem que pegou essas faturas? Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar um pouquinho aí nessa última segunda-feira, né? O Corinthians acabou aí dia 14, né, de julho, né? O Core acabou aí aprovando por 9 votos a 7, né? Que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo apura o uso do cartão corporativo do Corinthians na pessoa de Andrés Santos, que acabou utilizando aí enquanto presidente entre 2019 e 2020. Andrés havia gasto aí em torno de R$16 mil no cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais. E Craque Neto não deixou barato, acabou expondo aí o boleto, né, a fatura, né, dos gastos do presidente Andrés Santos, né,
Andrés, não é segredo para ninguém, ele já admitiu, né, em entrevista para o portal Léo Dias, que acabou utilizando R$ 9.000 do dinheiro na virada de 2019 para 2020 no Réveillon, né? E que ia pagar. E Andrés ainda acabou culpando, né, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, o Conselho de Ética, porque não fiscalizou. Andrés disse que acabou confundindo, pensando que o cartão que ele estava utilizando não era do clube, e sim o dele, porque a bandeira é a mesma do seu cartão pessoal, que é do Santander. Que explicação esfarrapada, não, isso não colou, né? Agora Andrés Sanches, craque Neto, não deixou barato, por tudo que Andrés fez. Se o Corinthians for sério, tem que expulsar o Andrés do quadro de sócio do Corinthians, né? Porque o que ele fez é realmente muito difícil. E tem agora, dia 9 de agosto, né, a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar aí o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Corinthians passa por uma dificuldade tremenda. Craque Neto ainda alertou que o Corinthians pode ser aí, nos próximos 10 anos, uma portuguesa. Vocês viram o que aconteceu com a portuguesa, né? Infelizmente, o português hoje saiu do cenário do futebol. Porque o Corinthians é muito mal administrado. E na entrevista você vê que o Andrés teve coragem de criticar a contratação de Memphis Depay, sendo que o craque Neto expôs, né, vários jogadores que no seu mandato que ele contratou. Andrés contratou 44 jogadores para o Sub-23. O Luan, o Corinthians acabou gastando aí 28 milhões com o Luan. O zagueiro Marlon, o Corinthians gastou 2 milhões. O lateral esquerdo, Danilo Avelar, o Corinthians gastou 6 milhões e meio, né? Então o Corinthians, o Douglas, mais 6 milhões, Ramiro, mais de 49 milhões. Então, o craque Neto tem razão, tá muito preocupado com o Corinthians, porque se o Corinthians continuar como tá, pode virar aí uma portuguesa mesmo, porque infelizmente o time tá muito mal das pernas. Craque Neto ainda expôs uma fatura. Ele não entendeu por quê, sendo que em 2021 quem era o presidente era do Willio, e por que o cartão corporativo do Corinthians estava com o Andrés Sanches. Quem vai explicar isso? Porque em 2021 já era o do Willio Monteiro Alves como presidente. E aí o Andrés estava usando o cartão do Corinthians, inclusive acabou aí comprando, né, umas coisas no açougue, gastou R$ 1.216. Isso aconteceu em 8 de janeiro de 2021. Nessa época, quem era o presidente? Do Willio. Craque Neto tem toda a razão do mundo de criticar esses ex-presidentes. Corinthians, nos últimos anos pra cá, é uma indecência. É uma indecência. Esses caras ainda fazem tudo isso e concedem uma entrevista com toda a cara de pau, entendeu? Com toda a cara de pau. Querendo explicar o inexplicável. Porque não pode. No dia do Réveillon, o presidente tá com o cartão corporativo do clube, depois vai dizer que bebeu umas a mais, e aí se confundiu. Aí, por isso que eu falo que me parece que o CORE, Conselho Deliberativo, o Conselho de Ética, me parece que eles são tendenciosos. Mas por que você acha isso? Acho porque assim, por que eles não fiscalizaram o Andrés Sanches e tá fiscalizando o Augusto Melo? Tá certo de fiscalizar o Augusto Melo. O conselho serve para fiscalizar o trabalho do presidente. Mas por que não fiscalizou o Andrés? Então, por isso que o trabalho dessas pessoas me parece tendencioso, porque uns eles fiscalizam, outros não. Tá certo de fiscalizar. O que eles fizeram foram deixar de fiscalizar o Andrés Sanches. Esse é o problema. Andrés andando com o cartão corporativo do clube. Irresponsável. Andrés gastando dinheiro em açougue, em restaurante, em viagem. Cara, e para que serve o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética? Se o Corinthians tiver pessoas sérias, o Andrés Sanches será expulso do quadro associativo, né? Todos esses gastos de forma vergonhosa, de forma vexatória, isso não poderia ter acontecido em momento algum no Corinthians. Cara, é muita coisa errada que acontece no clube e ninguém tá nem aí. O clube está à deriva. Todo mundo faz o que quer, todo mundo... Corinthians entra muito dinheiro todos os dias, todas as horas, né? O clube não tá bem se tratando de futebol. O Corinthians acabou perdendo na reestreia do Brasileirão
para o Red Bull Bragantino de 2-1. O Corinthians não jogou nada. Um time que não tem jogadas, não tem jogadas ensaiadas, não tem construção de jogada. Memphis não tá colocando o pé na bola, tá jogando muito mal, né? Red Bull Bragantino jogou para ganhar o jogo desde o início, o Corinthians não colocou o pé na bola. O Memphis é um cara que ganha de 3, praticamente 6 milhões de reais por mês e não tá jogando nada. Forçou aí para receber o terceiro cartão amarelo. Então, no próximo jogo, o Corinthians vai enfrentar o Ceará pela 14ª rodada do Brasileirão. O Corinthians está sem seu ataque principal. Por quê? Porque o Yuri Alberto, ele está fazendo a transição DM para o campo. Porém, ele ainda não está com o seu preparo físico 100%. Foi poupado contra o Red Bull Bragantino e será poupado contra o Ceará. E como o Memphis tomou cartão, forçou o terceiro cartão, forçou o cartão amarelo para ficar suspenso. Romero também tomou cartão. Então o Corinthians está sem seu ataque titular. Romero, Memphis e Yuri Alberto não jogarão contra o Ceará. Sabe quem vai jogar? Hector Hernandes e Thales Magno. Os dois vivem uma péssima fase. Tecnicamente são jogadores fracos. Então o Corinthians, a chance de perder para o Ceará, ela é absurdamente real. E acredito eu, o Ceará vai vencer o Corinthians. Se o Corinthians não tomar cuidado, a chance de ser rebaixado nesse ano de 2025 ela é enorme. Porque em 2024 o Corinthians praticamente passou mais de 30 rodadas na zona de rebaixamento. Só saiu da zona de rebaixamento nas últimas rodadas. 8, 9 rodadas o Corinthians conseguiu sair, né, e até conseguiu a classificação para a pré-libertadores. Mas esse ano o time é pior do que o time do ano passado. Não tem conseguido performar. Não, Dorival não consegue buscar um modelo de jogo para o Corinthians. Você vê que é um monte de gente correndo atrás da bola. O Corinthians não tem construção jogada, não tem jogada ensaiada. E aí, o risco é real do Corinthians cair esse ano para Série B do Brasileirão. E aí, Fiel, o que vocês acham? Corinthians, craque Neto tem razão de detonar aí o André Santos, de detonar a gestão do Corinthians e o Memphis Depay por não estar jogando nada? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para vocês estar se comentando, deixa o like e a inscrição. Obrigado!